Neste momento, teremos a oportunidade de ouvir o senhor Túlio Bittencourt. Gostaria de convidar, por gentileza, para que venha ao palco Túlio Bittencourt, ele que fará, então, a próxima apresentação. Será 40 minutos de fala, 20 minutos respondendo as perguntas que os senhores encaminharem eletronicamente por meio do nosso aplicativo. Seja bem-vindo, Túlio, nosso palco, seja muito bem-vindo. Eu tenho aqui também um breve currículo do Túlio, apresentá-lo aqui de maneira breve. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, em 1984. Essas datas são sempre difíceis da gente passar, as pessoas lidam mal, às vezes, com a data, né? A data acusa algumas coisas, mas, enfim, em 1984, mestrado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 88, doutorado em Engenharia de Estruturas pela Cornell University, em 93. Atualmente, ele é professor titular da Universidade de São Paulo, foi diretor, presidente e membro permanente do Conselho do Instituto Brasileiro do Concreto e Bracon, diretor da ABESE, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, ex-presidente da LAT-RILEM, o grupo latino-americano RILEM, coordenou aqui diversas revistas, enfim, diversas publicações internacionais. Eu tenho um currículo aqui bastante gigante aqui, né? Aqui no Brasil, a revista Engenharia Civil da Universidade de Minho, com experiência na área de estruturas, com ênfase em estruturas de concreto, atuando principalmente nos temas mecânica da fratura do concreto, modelagem computacional não linear, via método dos elementos finitos, análise experimental e monitoramento de infraestruturas ou de estruturas, enfim. O currículo do Túlio segue aqui. Ele vai estar falando conosco, neste momento, sobre a transformação digital dos processos de inspeção, monitoramento e manutenção do AES. Uma abordagem dos métodos tradicionais de inspeção, monitoramento e manutenção do AES e a sua utilização em sistema de gerenciamento das informações e engenharia preditiva. Bem, apresentação da evolução dos sistemas atuais para sistemas digitais, de captação, manipulação de informações, incluindo ferramentas para análise de risco e também para tomada de decisões operacionais. Então, quero encorajar você a baixar o nosso aplicativo e, de acordo com o que for sendo feita aqui a apresentação, as perguntas poderão ser eletronicamente encaminhadas para nós. Túlio, fica à vontade, o microfone está à sua disposição, uma alegria recebê-lo e ouvi-lo também. Bom, então eu queria agradecer à BCR pelo convite. Essa vai ser o título da minha apresentação hoje, transformação digital dos processos de inspeção, monitoramento e manutenção de obras de arte especiais. Meu nome é Túlio Bittencourt e já fui, acho que devidamente apresentado aqui pelo nosso mestre de cerimônia. Então, eu vou estruturar a minha apresentação da seguinte forma. Primeiro, vou apresentar uma motivação sobre o tema, falar sobre alguns conceitos fundamentais, falar sobre inspeção, tipos de inspeção que nós utilizamos aqui no Brasil, falar sobre monitoramento da integridade estrutural, o que é isso e como a gente pode utilizar esse instrumento, falar sobre gerenciamento de obras de arte, que é outra faceta aí da nossa atividade de controle de ativos, falar sobre manutenção, brevemente, e aí sim falar sobre a introdução dessas novas tecnologias que compõem aí o que a gente chama de transformação digital. E, por fim, vou apresentar algumas conclusões. Bom, eu queria começar dizendo, compartilhando com vocês uma pergunta que o meu filho me fez um outro dia. Meu filho tem 11 anos, e ele me perguntou: pai, na época que você tinha minha idade, você me disse que não tinha nem celular nem controle remoto. E aí eu pensei e falei, é mesmo, na sua idade eu não tinha nem celular nem controle remoto. E hoje eu não vejo a minha vida, sinceramente, é muito difícil viver sem o celular e muito menos sem o controle remoto. Então, na realidade, as tecnologias que nós vamos apresentar aqui, elas muito em breve elas estarão incorporadas aí à nossa vida. Aliás, algumas delas já estão, e a gente às vezes não se dá conta disso, né? Então é importante a gente perceber e usufruir dessas novas tecnologias como facilitadores do ponto de vista de você estender a capacidade dos especialistas, não exatamente substituí-los, mas dotá-los de uma capacidade de inspeção, de monitoramento e de manutenção
diferenciadas. Essa que é a ideia com essas novas tecnologias e eu espero poder mostrar isso para vocês. Bom, vamos começar aqui com uma ponte. Essa é uma ponte importante, a ponte de Alcântara, fica na região de Extremadura, na Espanha, na divisa com Portugal, sobre o rio Tejo. É uma ponte que foi construída 106 anos depois de Cristo. É uma ponte que ninguém pode dizer que não tem uma manutenção, não tem uma durabilidade adequada. É uma ponte fantástica e ela tem uma extensão de 180 metros. 180 metros, vãos de 13 a 28 metros, e ela foi construída na época do Trajano, né, na época de Adriano, e ela está em operação. Então, é uma realização de engenharia fantástica que a gente tem que reconhecer como uma obra que durou bastante, né? São quase 2.000 anos de vida. E o mais interessante é que nessa ponte, nós temos, numa dos seus marcos aqui na torre, aqui da ponte, tem uma placa. E nessa placa tem uma escritura interessante, e nessa escritura está dito ali, está em latim, obviamente, mas o que está dito, o que está colocado ali é que o engenheiro, né, que se considera famoso pela sua arte, ele deixa essa ponte para durar para sempre, pelos séculos do mundo. Ou seja, esse é um engenheiro bastante ousado, bastante orgulhoso da sua obra de engenharia, mas, de certa forma, a gente não pode dizer que ele não teve sucesso, né? Eu duvido que, hoje em dia, nós tenhamos engenheiros que tenham coragem de colocar esse tipo de placa nas suas obras, por mais orgulho que eles tenham delas, né? Talvez porque os advogados romanos tenham sido um pouco mais generosos, né, em relação à engenharia. Bom, o que acontece é que essa ponte sofreu, ao longo do tempo, né, com invasões, guerras, com intempéries. Ela foi destruída, reconstruída diversas vezes, né? E, por último, aqui, em 1967, houve uma enchente devido à construção de uma barragem próxima, onde os pilares foram todos danificados e tiveram que ser recuperados. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, o que estava escrito naquela placa só é possível que se tiver inspeção, manutenção, reparo e reforço. Ou seja, só é possível com engenharia. Não a engenharia de quem construiu, mas a engenharia de quem inspeciona, mantém e reforça e mantém essa estrutura em serviço. Ou seja, isso é possível, mas tem que haver um uso contínuo de engenharia também ao longo do tempo. Hoje em dia, essa ponte vem sendo objeto de estudos mais elaborados. Aí, por exemplo, nós temos 2 deles, né, um usando escaneamento com laser e também com GPR, para que se possa ter uma melhor avaliação do seu desempenho. Aí são estudos numéricos que são utilizados, que são possíveis através dos parâmetros que são obtidos através dessas técnicas modernas, de escaneamento ou de GPR. E o que os estudos mostram é que o nível de degradação, né, ele é acentuado de alguns blocos e há necessidade de acompanhamento cuidadoso da segurança estrutural. Ou seja, tudo que aquele romano pregava há 2.000 anos atrás, infelizmente, com o tempo, isso se perde, e se nós queremos manter os nossos ativos em operação, nós temos que mantê-los de forma adequada e acompanhá-los. Bom, e o que acontece hoje no mundo? Acontece que a nossa população explodiu, né? Isso aqui é bem depois dos romanos, mas de 1 bilhão para 7,6 bilhões de habitantes, e isso causa uma demanda, né, impressionante à nossa infraestrutura, e causa também o aumento da população, gera um aumento da emissão de CO2, e o aumento da emissão de CO2 gera, em consequência, um aumento da temperatura. Isso causa um ambiente totalmente apropriado para acelerar os mecanismos de degradação. Ou seja, a gente tem que ficar mais preocupado ainda em inspecionar, em manter as nossas estruturas. Bom, aqui é o que acontece com qualquer nível de performance, né? Seja das pontes, seja da nossa própria vida. A gente nasce, a gente chega no auge e depois a gente começa a decair a performance. Aí isso acontece com as pontes e isso acontece com qualquer ente vivo, né? Nós podemos ter manutenção, nós podemos
adquirir um pouco do desempenho que tínhamos, mas o processo de degradação é inevitável. Bom, e nesse processo de degradação, existe a introdução, ao longo do tempo, de incertezas. E essas incertezas elas são cada vez mais acentuadas à medida que o tempo corre. Bom, o problema das nossas pontes é que elas são sensíveis e, portanto, elas caem. Aliás, tem um engenheiro importante, que foi presidente do IABS, que disse há um ano e pouco atrás, quando tivemos o acidente de Gênova, na Itália, que as pontes são estruturas que foram feitas para cair. A gente não precisa concordar exatamente com eles, mas nós temos que admitir que as pontes são sensíveis à degradação e elas são são sistemas estruturais pouco redundantes, o que as deixam mais vulneráveis ao processo de degradação. Lógico que quando isso ocorre é uma coisa lamentável, né? E a gente tem consequências desastrosas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista técnico. Esse aqui é só um último exemplo, né? Isso aqui é uma ponte, que é a ponte de Gênova, na Itália, que sofreu, uns anos atrás, um acidente lamentável com a perda de várias vidas. Nos Estados Unidos também, essa ponte aí, W35, na cidade de Minneapolis, em Minnesota, sobre o rio Mississippi. Ela é uma ponte que vinha sendo inspecionada, monitorada, mas, infelizmente, em 2007, ela sofreu um colapso, levando a perda aí de várias vidas e um transtorno enorme para a região ali de Minneapolis. Bom, no Brasil, a gente não precisa nem dizer, né? Recentemente, ali do meu lado, onde eu fico, atravessando o Rio Pinheiros, um acidente muito complicado para a cidade de São Paulo, com esse viaduto aqui no Marginal, e mais recente no Rio, um outro ali no túnel do Joá, que liga a Gávea ali a São Conrado. Ou seja, nós temos vários episódios de degradação e de falhas não controladas. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre alguns conceitos fundamentais. Porque uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte: não adianta a gente avançar com os mecanismos facilitadores se nós não temos base, se nós não temos conhecimento para usá-lo de forma adequada. Aliás, facilitadores, quando você não tem a base conceitual, quando você não tem o conhecimento, ele pode também gerar consequências desagradáveis. Então, a primeira coisa, obras de artes especiais. Para nós, nos Estados Unidos se chamam bridges, todas são bridges, mas para nós a gente classifica pontes, pontilhões, viadutos ou passarelas como obras de artes especiais. Outro conceito importante, inspeção de obras de artes especiais. São um conjunto de procedimentos, né, que permite a coleta de dados para que se formule um diagnóstico ou um prognóstico sobre o comportamento da estrutura, visando estar de acordo com os princípios, os requisitos de segurança estrutural, de funcionalidade e durabilidade. A gestão de obras de arte, ela é o processo pelo qual um parque de obras de arte é cuidado desde a concepção da obra até o final de sua vida útil. O tempo de vida útil do projeto é um período durante o qual se pretende que a estrutura tenha um certo desempenho, desde que sejam realizadas manutenções adequadas. E por as manutenções têm que ser realizadas, a limpeza, a conservação fazem parte desse processo de manutenção. Bom, o trabalho de manutenção aí é uma intervenção, né, de caráter corrente ou resultante da existência de anomalias de importância menor, como a limpeza, a proteção de elementos de obra de arte, como a drenagem, por exemplo, que a gente precisa colocar. E os trabalhos de reparo são aqueles trabalhos que devolvem a performance ou que até podem reforçar a sua estrutura diante de um quadro novo, por exemplo, de carregamento. Bom, a gente aqui tem uma norma nova, né? A norma recém produzida, que é a NBR 69452. Essa é uma norma de 2016, é uma norma específica de inspeção de estruturas de concreto, e ela estabelece alguns tipos de inspeção: a cadastral, rotineira, especial ou extraordinária, além de estabelecer a periodicidade dessas inspeções.
Nessa norma foram introduzidas aí algumas avaliações do ponto de vista estrutural, funcional e durabilidade. E também um sistema de classificação de índice de performance, que vai de 1 a 5. O 5 equivale a um desempenho excelente, seja nos 3 itens aí, de segurança, de utilização e de durabilidade, e o nível 1, então, vai para uma situação crítica. Então, dependendo da situação da sua estrutura, nós tomamos as medidas cabíveis aí para restaurar as suas condições de serviço. Bom, e monitoramento estrutural? O que é o monitoramento estrutural, quando a gente utiliza e como utiliza? Monitoramento estrutural não é exatamente inspecionar. Inspecionar é um tipo de monitoramento estrutural, porque a gente usa muito o aspecto visual, a gente manda um operário, a gente manda um inspetor para fazer a inspeção e coletar os dados. Bom, o monitoramento estrutural é um pouquinho diferente disso, porque nós utilizamos sensores. Então, o monitoramento estrutural consiste na verificação do desempenho das estruturas em serviço, mas necessariamente com a utilização de sensores, e sensores dos mais diferentes tipos, que podem capturar dados de forma periódica ou de forma contínua. Né? E o que a gente procura com esse tipo de monitoramento é uma melhor compreensão do comportamento estrutural e desempenho em serviço, e tentando, então, extrapolar para as condições de segurança que se pretende. Bom, onde era mais relevante? Bom, primeiro, em estruturas onde nós temos novas soluções estruturais, novos materiais ou processos construtivos. Então, quando a gente tem dúvidas sobre a efetividade de algum desses elementos, a gente lança a mão do monitoramento. A gente pode ter estruturas críticas, né, pela sua importância econômica e social. Por exemplo, a ponte Rio-Niterói é uma ponte que se enquadra dentro dessa categoria. Estruturas tipo, ou seja, quando nós temos uma repetição muito grande de obras especiais daquele tipo, nós podemos monitorar uma delas para tentar extrapolar o comportamento para as demais. Outra aplicação é quando nós temos incertezas significativas quanto à parte geotécnica, à parte de agressividade ambiental ou de vulnerabilidade durante a construção. Além disso, estruturas existentes com deficiências identificadas ou cuja condição suscite alguma dúvida. Bom, então essa é a ideia do monitoramento estrutural. Tem a possibilidade aqui de ter diferentes estruturas, e o que normalmente a gente faz na inspeção é mandar a campo uma pessoa com devido equipamento, por exemplo, de medida, algumas anotações, e essa informação é transferida para um sistema computacional e, eventualmente, ela é analisada, esses dados são processados. Bom, no monitoramento é um pouquinho diferente, monitoramento estrutural, porque eu instalo sensores e faço essa aquisição de forma contínua ou periódica, mas transfiro aí para os meus sistemas de aquisição, para os meus servidores, que podem, inclusive, usar dados em nuvem, e aí a gente transfere essas informações para os sistemas de análise. Então, os sensores, instrumentação e mais software compõem o que a gente chama de um sistema de monitoramento completo. Bom, e o que a gente faz com isso? Bom, isso aqui é uma ponte, por incrível que pareça, isso aqui não é uma foto, isso aqui é um modelo numérico, né? Ele parece muito apropriado e a gente, às vezes, tende a acreditar tanto no modelo numérico que esquece que quando você for fazer uma medida aqui, por exemplo, de flecha dessa ponte e confrontar com a realidade, na hora que você faz isso do ponto de vista global, tudo se comporta muito bem. Mas as medidas locais não são exatamente as mesmas, porque as condições de vínculo, as condições de ligação, são completamente diferentes daquelas que a gente utiliza nos nossos modelos numéricos, por mais sofisticados que eles sejam. Bom, com esse esse aqui é uma outra possibilidade de fazer monitoramento, esse é um monitoramento numa ponte na Bahia, e esse é um monitoramento online. Eu não vou perder muito tempo com ele, mas isso aqui, todos os dados são coletados, eles são armazenados na nuvem, e o usuário, os engenheiros aí envolvidos no processo, podem coletar esses dados e enxergar em tempo real, ou retroagir no tempo, para que possa fazer as suas análises, por exemplo, com deslocamentos, com deformações, com rotações dessa ponte. Então, tem algumas
aplicações, e isso provavelmente vai estar disponível para vocês no vídeo aí, na apresentação que nós deixamos. Depois vocês podem ver isso com calma, tudo que a gente pode fazer. Então, esse é um exemplo de monitoramento online, ou seja, monitoramento contínuo. Bom, o que é gerenciamento? O gerenciamento é a gente obter, então, a gente trabalhar, então, com essas várias inspeções ou informações advindas de ensaios não destrutivos, ou de monitoramento, ou de SHM, e tentar gerenciar e tentar fazer diagnóstico e prognóstico sobre o comportamento das nossas pontes. Né? Esse é um ciclo que nunca para, a gente tem que inspecionar, a gente tem que avaliar, fazer manutenção e voltar a inspecionar. Ou seja, nós temos que colecionar uma quantidade de dados significativo para que nós possamos... Aqui é meu, sabe? Para que nós possamos fazer o gerenciamento. Então, os gerenciamentos são implementados através dos sistemas de gerenciamento de pontes, por exemplo, os BMS, os Bridge Management Systems. Esses são sistemas que vêm sendo desenvolvidos desde a década de 80. Em outros países, infelizmente, nós no Brasil não temos sistemas altamente sofisticados com todas as ferramentas que são necessárias. Então, quais são as ferramentas? O primeiro delas é o inventário, né? Ou inventório, se você quiser, de informações de cada uma das obras de arte. À medida que você vai coletando informações de cada uma dessas pontes, e de várias pontes ao longo de um sistema, de uma rodovia, por exemplo, você pode lançar a mão dos outros módulos. E os outros módulos... que pifou. Os outros módulos são o módulo de degradação, o módulo de custo. Em função da degradação e dos custos dos reparos envolvidos, das operações envolvidas, nós podemos lançar a mão, integrar isso tudo num módulo que a gente chama de otimização. E o módulo de otimização, o que ele visa? Ele visa otimizar os recursos, que não são normalmente abundantes, e mais sobre a ótica do risco. O risco que se quer correr e, ao fazer isso, estabelecer prioridade, né? A priorização da aplicação dos recursos. Bom, com isso, essa aqui é só uma das possibilidades. A gente fez isso com informações da NTT, e das que vêm principalmente das concessões, né? Porque, infelizmente, nós não temos essas informações para as obras que não são concessionadas. Mas o que se pode fazer nesse caso é fazer uma previsão do que vai acontecer, ou seja, um prognóstico, ou seja, pontes que estariam avaliadas com nível 5, elas em 50 anos chegarão no nível 2. E o nível 2 é um nível de atenção onde algumas medidas devem ser tomadas para recuperar as pontes. Então, isso é uma previsão que pode ser feita à medida que nós tenhamos dados e possamos reconhecer a evolução da população, no caso aí de pontes, numa determinada região. Então, é uma ferramenta importante de prognóstico, tá certo? Bom, e a manutenção? Bom, a manutenção, essa foto é uma foto linda, né? Isso é o que a gente devia fazer com nossas pontes, né? A gente ter a mão para deixar debaixo dela, para a gente conservá-la da melhor forma. Bom, a manutenção, o que a gente quer com a manutenção é prevenir, atrasar ou reduzir a deterioração, para que a gente possa estender a vida útil. Bom, normalmente a gente usa, há um decaimento de desempenho e há o que a gente chama de manutenção preventiva e manutenção corretiva. É lógico que, ao longo do tempo, a manutenção preventiva tem um custo menor do que a corretiva, até porque a corretiva você tem que tomar ações emergenciais e gastar muito mais recursos. Mas, hoje em dia, o que se pensa é ir em frente, não é nem usar a corretiva, nem muito menos a preventiva, mas fazer o que a gente chama de preditiva. Se nós tivermos dados suficientes, nós podemos antecipar, podemos prever o que vai acontecer e tomar as medidas no momento que for mais adequado, reduzindo o risco e priorizando custos. Bom, e aí, como é que entra a transformação digital nessa história? Bom, em primeiro lugar, vamos entender, a transformação digital é um processo, né, que todas as empresas, em todos os setores, estão fazendo uso de tecnologia, para melhorar o seu desempenho, aumentar o alcance e garantir os resultados
melhores, né? Isso já está acontecendo, isso acontece em bancos, isso acontece no setor de saúde, isso acontece em diversos setores e fatalmente já está acontecendo na construção e é uma coisa inevitável. Aliás, é como meu filho disse, como é que eu podia viver sem o celular e sem o controle remoto? Talvez daqui a 5 anos a gente vai estar se perguntando como é que eu podia viver sem as ferramentas que eu vou acabar de mostrar para vocês e que a gente espera que possa potencializar esses processos de inspeção. Bom, vamos entender aí o que é, então, quais são essas ferramentas. Eu estava comentando que eu nem traduzi esses slides, porque quando você quer sofisticar e dizer que você está fazendo novas tecnologias, nada melhor do que apresentá-las em inglês, né? Aí fica tudo mais high-tech. Bom, a primeira das ferramentas é a inteligência artificial. Ou seja, os nossos computadores, os nossos sistemas têm a capacidade de aprender desde que eles sejam devidamente treinados para tal. É lógico que quem vai treiná-los somos nós, tá certo? Bom, outra tecnologia importante, de predição. A gente pode usar essas tecnologias para antecipar, prever comportamentos, prever tendências. Aliás, a gente faz isso direto, né? Quando você fala com o seu gerente de banco, ele apresenta várias tendências para você fazer os seus investimentos. Bom, uma outra ferramenta importante é a da indústria 4.0, ou seja, a internet das coisas, onde os vários ativos terão o mínimo de inteligência possível para interagir entre si, com nós humanos e os diversos ativos. Isso também já existe, já vem sendo implementado, no conceito de cidades inteligentes, por exemplo. A outra também a gente já usa, que é cloud computing. Ou seja, a computação nas nuvens. A gente tem condição de gerenciar uma quantidade enorme de dados e guardá-los nas nuvens. E é lógico que, para fazer isso, nós precisamos de uma capacidade de comunicação fantástica para uma transmissão de dados cada vez maior. Bom, a outra tecnologia disponível são os robôs, os drones, os robôs subaquáticos. Você pode, os robôs industriais, uma quantidade enorme de robôs. Bom, a outra, Big Data. Bom, nós vamos, com esse conceito todo, gerar uma quantidade de dados fantástica, mas o que é interessante é que essa quantidade de dados, ela, só voltando aqui um pouquinho, ela tem uma tendência. Então, a gente pode reconhecer tendências usando o conceito de Big Data, reconhecer padrões. E, ao reconhecer padrões, a gente pode treinar os nossos computadores, os nossos sistemas especialistas, para eles nos auxiliarem a fazer previsões, fazer inspeções, manutenções de forma mais adequada. Ou seja, a ideia não é tirar o ser humano da jogada, mas é ampliar a potencialidade do engenheiro, do inspetor, quem quer que seja que vai fazer o serviço. Big Data foi tão forte que não está passando, ele não quer ir embora. Ué. Bom, a outra tecnologia foi. É porque eu estou usando outro computador, não de vocês. Obrigado. Bom, outra tecnologia, sensores, né? Sensores dos demais diversos tipos, cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis. Aliás, o ser humano, se a gente for ver, é o próprio exemplo total da tecnologia de sensores. Nós temos sensores desde a pontinha do seu dedo até o seu último fio de cabelo, nós temos sensores. Nós somos capazes de sentir tudo que se passa conosco, né? Outra tecnologia, a parte toda de reconhecimento de geometria 3D, com escaneamento, com modelos e visualização em geometria tridimensional. Bom, tudo isso pode ser encapsulado no que a gente chama a indústria 4.0, né, com a internet das coisas, mas através de um conceito interessante, que é do Digital Twin. O Digital Twin é o elemento que incorpora todas essas ferramentas. E o que é mais interessante é o seguinte, todas as ferramentas buscam trazer simplicidade para o processo. E, como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade talvez seja a sofisticação de última geração, tá certo?
É isso que a gente tem que procurar, simplificar os nossos processos através dessas ferramentas. A gente fica muito preocupado, porque a gente fica com medo dessas ferramentas, né? Ao contrário dos nossos filhos, por exemplo, que não entendem como é que eu vivia sem meu telefone celular. Aliás, nem eu entendo, né? É quase impossível hoje achar que a gente entende como era a vida antes. Bom, o que é um gêmeo digital? É uma réplica digital da entidade física, ela pode ser viva ou não, e ela vai tentar unir o mundo físico e o mundo virtual através da transmissão de dados, né, de forma transparente, permitindo que a entidade virtual exista simultaneamente com a entidade física. Então, a gente cria uma ligação entre o mundo físico e o mundo virtual, e esses dados são transmitidos sem problemas, né, entre uma e outra. E a gente pode, com o gêmeo digital, criar, por exemplo, situações que não seriam adequadas no caso físico. A conexão, então, do mundo real e o mundo virtual é feita através do que a gente chama de sensores. E aí a gente consegue introduzir esses gêmeos digitais num conceito que a gente chama de internet das coisas, onde essas coisas, ou esses gêmeos, ou essas entidades, podem interagir com os humanos ou podem interagir entre si. Esse é o conceito. Vou mostrar aqui rapidinho, então, o que é um gêmeo digital. Tá bom, pode deixar, eu vou usá-los. Perfeito. Obrigado. Bom, então a gente agora já sabe o que é um Digital Twin. Então a ideia é o seguinte, isso traz uma possibilidade fantástica, que é trabalhar com o que a gente chama de realidade estendida. A realidade estendida pode ser encarada como uma realidade virtual, ou a realidade aumentada, o que a gente chama de realidade mista, ou Mixed Reality. Bom, a realidade virtual, todo mundo está acostumado com ela já, porque ela faz parte dos nossos videogames há muito tempo, né? Ou seja, você cria um ambiente 100% digital e pode ser apreciado um ambiente totalmente imersivo, através de equipamentos adequados. Então, os videogames, os simuladores, são exemplos da gente usar realidade virtual. Bom, e a realidade aumentada? A realidade aumentada é uma coisa interessante, porque ela permite que, através de alguns dispositivos, a gente possa fazer uma sobreposição, né, do conteúdo digital em cima do mundo real. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é um modelo que sai do computador e definitivamente pode ficar em cima da sua mesa, do seu escritório, ou você colocar no terreno onde ele vai ser construído, para você antecipar e interagir com ele num ambiente totalmente virtual. Isso só é possível porque, na realidade, isso é como um gêmeo digital. Eu estou trazendo o gêmeo digital para a vida real. Bom, e hoje em dia tem coisas mais sofisticadas, né? Que, além de fazer a sobreposição, você permite que os elementos virtuais eles interajam com o mundo real. Então, aqui está, por exemplo, um sistema viário, onde eu coloquei dentro de uma cidade e eu estou interagindo ali com os elementos da cidade de forma que você não sabe o que é real, o que não é real.
Bom, tá legal. E como é que a gente usa isso para inspeção de obras de arte? Bom, a ideia é criar, então, para uma obra de arte, o seu GM digital, com sensores, para que a gente possa seguir em frente. Tá certo? Ah, legal. Então, olha só, a gente na inspeção, a gente pode fazer uma superposição aqui da realidade virtual, né, do que é digital, com a realidade física. Bom, muito interessante, porque eu posso verificar até como as coisas foram construídas. Eu posso, a inspeção que eu vou fazer com ultrassom, o sistema lá dentro pode me dizer exatamente o que eu estou enxergando, quais são os contornos de alguma variável que eu estou querendo estudar. Eu posso, aqui é um reparo, né? Um reparo de uma estrutura de concreto corroída, por exemplo, e eu posso, com auxílio dessa realidade virtual, eu posso saber onde é que estão as barras, por exemplo, no projeto. Então, isso pode me facilitar imensamente a minha capacidade de ver além do que os meus olhos são capazes de ver. Isso aqui é uma outra instrumentação de uma pá eólica, né, onde a gente pode ver também elementos críticos aí em vermelho de alguma variável de medida, vibração, deslocamento, por aí vai. Bom, e o que então esse novo conceito de engenharia digital ele traz? Primeiro, é interessante a gente verificar que ele pode ser construído através do modelo 3D, onde a gente já usa para simulações, ou, eventualmente, através de escaneamento, de nuvem de pontos. Bom, o que é interessante? Com esse conceito do engenharia digital, nós podemos fazer priorização, nós podemos automatizar as inspeções humanas, ou seja, ela pode ser um elemento importante para auxiliar a inspeção, inclusive humana. Nós podemos melhorar a qualidade das inspeções, né? Porque nós podemos dizer para o sujeito o que ele tem que olhar, não exatamente o que ele quer ver, mas a gente pode antecipar alguns problemas e dirigir a inspeção. A gente pode aquisitar dados em tempo real, fazer avaliações de risco, né, em tempo também real, controlar melhor as anomalias, prescrever reparos e fazer isso tudo em conformidade com as normas, introduzir a possibilidade aí de automação das melhores práticas. Isso é uma característica desse tipo de proposta que nós estamos colocando. Cada empresa pode ter a melhor forma de trabalhar e isso pode estar sendo colocado dentro do Digital Twin. Bom, a gente pode ainda, com as medidas que vão sendo feitas ao longo do tempo de inspeção, ter informações de as-built ou então as-is, por exemplo, das suas estruturas. E, com isso, poder gerir melhor o conhecimento. Todo o conhecimento pode estar lá dentro, né? E aí a gente pode fazer um monitoramento de condição em tempo real muito mais sofisticado. O problema é que isso é cíclico. Quanto mais você roda aqui, ó, nessa roda, mais informações você tem para aprimorar o seu processo de controle de anomalias, de manutenção, de controle de redução de custos. Ou seja, o GM digital aprende com ele mesmo. Bom, mas não é fácil fazer transformação digital, né? Ele é mais do que tecnologia. Ela envolve que a gente tenha consciência, que a gente tenha desejo, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha habilidade e tenha incentivo. Bom, se tivermos todos esses 5 vetores, nós podemos, então, atingir a mudança. Se, por acaso, faltar conhecimento, provavelmente nós vamos gerar confusão. Se faltar desejo, nós vamos gerar resistência. Se faltar conhecimento, vamos gerar medo ou ansiedade, porque não vamos saber o que fazer. Se faltar habilidade, aí vamos gerar frustração. E se nós não tivermos incentivos, nós fatalmente estaremos fadados ao retrocesso. Bom, como é que a gente, então, trata? E agora eu vou mostrar os sistemas aqui e um agradecimento especial para a PHD Soft, que tem uma parceria muito intensa conosco aí na USP, para a gente poder desenvolver essas ferramentas, né, além das que a PHD Soft já tem desenvolvidas. Então, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta para detecção de anomalias. Ela pode ser feita pelo seu celular. O seu celular é um elemento importante para a gente capturar essas anomalias e classificá-las, né, de acordo com algum algoritmo de inteligência artificial. Então, está lá, identifiquei aquela trinca, isso vai ser guardado, devidamente fotografado, registrado e associado àquela posição no seu Digital Twin.
Uma outra possibilidade interessante é que eu vou coletando esses dados, ou vou usando dados de outras fotografias que eu considero importantes, vou classificando, e eu posso ter uma área dentro do software, onde eu uso algoritmos de machine learning para que eu possa reconhecer essas anomalias, seja quando o inspetor vai fazer a sua verificação em campo, seja quando eu mandar um robô para campo e ele tiver que fazer ele mesmo a sua identificação. Uma outra coisa importante é que eu posso introduzir medidas no meu Digital Twin. Eu posso introduzir espessuras, dimensões. É por isso que, ao longo do tempo, o meu modelo ele vai sendo devidamente atualizado do ponto de vista de qual é a sua geometria atual. Eu posso introduzir, por exemplo, a abertura de trincas, verificar se uma trinca na estrutura de concreto está ativa ou se ela está passiva, por exemplo. Então, está aí tudo isso mostrando para vocês ao vivo. Já já nós vamos ter uma surpresinha para vocês vão se tornarem nossos sensores, o nosso Digital Twin, né? Vou mostrar um Digital Twin para vocês. Bom, aqui está como as coisas se integram. Então, eu posso fazer um levantamento de anomalias, fazer medições, carregar essas coisas aqui no sistema, mas observem, isso aqui são ferramentas para a gente aumentar a capacidade do inspetor usual, né, o inspetor humano, e aumentar a sua capacidade de visualizar problemas que, às vezes, ele pode passar por cima. Se ele é corintiano, por exemplo, se o Corinthians perdeu, ele vai com muita mais vontade na ponte no dia seguinte. Se ele torce para o Bahia, não é isso, Ademir? Aí ele é um cara sempre feliz, ele vai sempre estar de boa vontade, de bem com a vida. Mas o que é interessante é a gente ver que tudo isso vai ser armazenado na nuvem. Você pode associar isso a sensores, a outros tipos de informações, por exemplo, vindas de monitoramento ou de inspeções com robô, incorporar aqui elementos de projeto, né? E ter, então, finalmente, o Digital Twin. Deixa eu ir passando aqui para vocês, isso aqui. Que pode ser, inclusive, georreferenciado. Então, o georreferenciamento permite você identificar onde na sua via você está, e aí o Digital Twin, por exemplo, de uma ponte. Bom, com esses elementos, então, a gente é capaz, então, de ter subsídios para a tomada de decisão gerencial do que fazer com a ponte, do que, por exemplo, que recurso alocar e quando alocar, em harmonia com, por exemplo, o que você tem de recurso para toda a sua via, tá certo? Então, eu posso fazer reparos locais, eu não preciso fazer um reparo de reparar toda uma ponte, quando eu posso reparar uma parte dela, e do ponto de vista de otimização, eu posso reparar a parte de uma outra ponte. E assim eu vou fazendo todo o controle com o Digital Twin. Bom, aqui está um Digital Twin de uma ponte genérica aí, onde a gente mostra aqui, ó, que nós podemos acompanhar em tempo real as respostas aí que são advindas dos sensores. E, além disso, eu posso identificar aqui, ó, em tempo real, posso pintar, por exemplo, elementos que são mais críticos ou menos críticos para a minha ponte. E aí, ó, o que é gestão de conhecimento? Eu poder associar, então, ao meu Digital Twin, por exemplo, toda aquela papelada os projetos, as memórias de cálculo, as normas que eu usei para fazer aqueles cálculos, eu posso, então, todo tipo de planilhas, fotos, documentos, PDFs, eu posso tudo associar ao Digital Twin, além das fotografias que, por exemplo, eu posso, né, estabelecer para as anomalias. E eu posso, então, navegar através de um sistema de arquivos, onde eu encontro todas essas informações, ou então, simplesmente, apontar para o Digital Twin e ele vai me dar toda a documentação relativa àquele ponto, por exemplo. Tá certo? Ou relativa àquela estrutura. Então, aí estão alguns exemplos aí do que você pode fazer e o tipo de dado que se pode tratar. Bom, e aí a gente pode administrar, o conceito de Digital Twin vale para vários ativos, né? Ele pode começar por uma engrenagem mecânica, ele pode passar ali por um sistema FPSO, uma plataforma flutuante, com sistemas de riser para exploração de petróleo, ele pode simplesmente tratar do boiler da sua casa, por exemplo, para esquentar água, ou um vaso de pressão mais sofisticado. Bom, então agora nós vamos fazer uma pequena
demonstração do que é um Digital Twin e como é que ele interage com os seus sensores. Então, eu vou pedir para vocês, eu convido a todos a se tornarem os nossos sensores. Vocês todos serão sensores da nossa ponte, e aí basta que você introduza esse número aí no seu WhatsApp e envie a palavra sensor, né, para se tornar um sensor. E aí você vai poder, se colocar C+, você vai poder corroer aquele elemento. Ou seja, o meu sensor, ele detecta a corrosão, então eu vou aumentar a corrosão. Se você quiser aumentar, por exemplo, o nível de tensão, você coloca ST+. Se quiser diminuir o nível de tensão, coloque ST-. Se quiser vibrar mais aquele elemento ou vibrar menos, coloque V+ ou V-. Se quiser dar um restart, aperte R. Então, por favor, tornem-se os nossos sensores, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, então, o nosso sistema. Aliás, ele já está aqui? Está ele lá. Então, o que eu vou convidar vocês é o seguinte: sigam as instruções que nós passamos para vocês e, por favor, acione os nossos sensores. Se puder, coloquem a sua fotografia aí para que quem conseguir quebrar a ponte primeiro vai ganhar um prêmio, né? A ponte vai chegar numa condição de risco mais sofisticada à medida que os sensores forem indicando. E o que é interessante é o seguinte: a tecnologia de sensores está avançando tanto que nós vamos ter cada vez mais sensores. A informação é uma informação muito ampla, né? E não é à toa que nós temos o que lidar com o conceito de Big Data. Vai funcionar, não? Bom, está aí o nosso... Nós criamos uma ponte numa rodovia fictícia, né? Essa rodovia está na Amazônia, no meio da Amazônia. Espero que não tenha ninguém da França aqui vendo a gente essa apresentação, mas está aí nosso Digital Twin, da nossa ponte fictícia, e nós vamos então, nós tivemos um elemento lá e o pessoal está começando a mandar informações, né? E à medida que o tempo vai, né, os nossos sensores vão registrando ali, tá certo? Alguém já ganhou, alguém já conseguiu detonar aquele elemento estrutural. Bom, o que é interessante aqui é a gente verificar que as coisas são obtidas, são manipuladas pelo gêmeo digital em tempo real. E com essas informações eu consigo estabelecer níveis de risco, que são níveis de risco de cada elemento, e porque eu tenho de cada elemento, eu também tenho os níveis de risco do meu sistema. E se eu tenho um nível de risco do meu sistema dessa ponte, não há nenhuma restrição eu ter um nível de risco que eu possa assumir ao longo de uma rodovia inteira, ao longo de uma coleção de gêmeos digitais que fazem parte dos ativos ao longo de uma rodovia, por exemplo. Obviamente, o que a gente espera é que os sensores estejam lá na tua estrutura, e não seja exatamente vocês, mas que eles mandem essas informações para o gêmeo digital e que o gêmeo vá, né, controlando isso em tempo real. Bom, acho que isso deu apenas uma ideia para vocês do que um gêmeo digital é capaz de fazer, vocês sendo os sensores, mandando essas informações para o gêmeo e ele, em tempo real, né, assimilando essas informações, tratando e fazendo as análises em tempo real, com a capacidade, obviamente, de computação que eu preciso inserir, de software, né, que eu preciso colocar nesse tipo de embarcar nesse tipo de entidade virtual. Antes da gente concluir, que a gente chama de inspeção colaborativa. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: qualquer pessoa, qualquer usuário, isso é até perigoso a gente dizer aqui, né, mas alguém pode identificar um problema no ativo e ir lá fotografar e mandar para o gêmeo digital. Tá certo? Pode ser um inspetor, um conjunto de inspetores. Então, a sugestão é: adicione esse número aí no seu WhatsApp e aí você vai mandar fotografias, né? Por exemplo, se você quiser a fotografia do seu colega do lado, simplesmente você vai dizer: olha, encontrei uma fissura, encontrei um ponto de corrosão. E aí você manda uma fotografia, localiza onde está aquele ponto e o gêmeo digital assimila isso. Então, a possibilidade do gêmeo digital interagir com as pessoas ou interagir com outros elementos, né, da tua estrutura. Então, se vocês puderem copiar aí. Então, vocês podem só mandar aí uma informação, pode ser que você quiser, texto livre. Encontrei uma trinca, manda a foto da trinca.
E aí está lá o ativo selecionado, né, dentro da tua estrutura. Você podia mandar um para mim, do Perron? Simplesmente para vocês verem como funciona. A ideia é que qualquer um tenha condição de, pelo WhatsApp, informar o GM Digital de alguma anomalia. Lógico que isso pode ser uma equipe de inspetores, mas isso pode ser, se você der acesso ao sistema, o próprio público, o usuário que está utilizando aí a tua estrutura, a tua via. Só para concluir, então, a inspeção continuada de obras de arte, ela é essencial, né, para o gerenciamento eficiente dos ativos. O monitoramento da integridade estrutural e as modernas técnicas de ensaios não destrutivos são cada vez mais viáveis economicamente, devido ao barateamento aí dos diversos elementos, né, envolvidos. A manutenção, reparo e reforço de obras de arte são essenciais para garantir sua vida útil. A combinação dessas técnicas, então, de inspeção, ensaios, monitoramento, elas permitem diagnóstico e prognósticos muito mais precisos do comportamento estrutural de diversos tipos de estruturas. A transformação digital é um processo inevitável, né, e afetará a competitividade de diversos setores da indústria. Os processos de inspeção, monitoramento, manutenção e gerenciamento, eles podem se beneficiar muito da introdução dessas novas tecnologias e a transformação digital. A transformação digital é uma realidade, né? A gente tem que fazer parte dela, a gente não pode ter medo dela, a gente tem que participar ativamente e a gente tem que aprender ao longo do processo e, caso contrário, nós seremos engolidos por ela, né? Aliás, nós já estamos sendo engolidos por ela. Então, só para fechar um vídeo, só para... This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked, and leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Bom, queria só agradecer IABMAS e IABMAS Brasil, são duas associações de manutenção de pontes que a gente usa para alimentar todas e gerar toda essa motivação para a gente trabalhar nessas áreas, desenvolver essas coisas que parecem ser sonhos, mas não são parte da nossa realidade. Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, colocar nossos contatos à disposição e agradecer muito a PHD Soft pela interação que tem tido conosco na USP no desenvolvimento desses novos projetos e desenvolvimento dessas novas tecnologias em parceria com a indústria. Nós temos feito isso bastante com indústrias que são ferrovias, que são parceiros da área também rodoviária. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu não tenha
sido muito cansativo com todas essas novas ideias, novas possibilidades. Então, agradeço muito e estou à disposição de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, que a ideia é aprender sempre e poder avançar com essas novas tecnologias. Muito obrigado.